Então, esse tipo de texto, gente, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente vai encontrar lá um texto, geralmente eles são grandes, tá? Os hipertextos, daí o nome hiper, não é? Que significa muito grande. Então, hipertexto, ele vai ser um gênero textual, onde o texto dele, o corpo do texto, é grande sim, certo? E por que tem esse nome hipertexto? Porque no próprio corpo do texto, nas palavras, você vai encontrar, como você vai estar na internet, tá? Você vai encontrar palavras que estão em destaque nesse texto, certo? Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. No texto vai ter palavras em destaque e se você clicar nessas palavras, certo? Se você colocar a seta em cima dessas palavras, você vai ver que elas vão lhe levar a outros textos. Como assim, teacher? Ou a imagens também. É assim, gente. O hipertexto, ele geralmente, certo, tem muitas palavras nele que nos levam a outras informações, certo? Daí o nome hipertexto, porque você acaba tendo muitos textos em um só. Então, isso faz com que você possa fazer uma pesquisa mais completa sobre tudo que está aí, sobre tudo que está naquele texto. Por exemplo, você vai fazer aí uma pesquisa de história sobre um determinado autor de algum tema aí, e você vai encontrar lá o nome dele em destaque. Você tá vendo aí o texto sobre a vida dele, né? Sobre o que ele fez, e o nome dele está em destaque. Se você clicar na palavra, provavelmente você vai ver uma foto, você vai ver uma outra mensagem sobre essa pessoa que adiciona mais informações ao seu texto, certo? Então, em um só texto, você encontra várias outras informações em textos paralelos, tá certo? Então, é nesse momento que vocês precisam ter um pouco de cuidado para não se perder na leitura, certo? Então, teacher Jéssica, o que seria o texto, o hipertexto? O hipertexto, como diz aqui no livro de vocês, é um texto publicado, ou seja, na internet ele foi publicado, e em seu corpo, no texto mesmo, fornece informações adicionais à leitura através de links ou hiperlinks. O que são esses links e hiperlinks, teacher? São essas palavras que foram destacadas justamente porque elas têm alguma espécie de código, alguma espécie de... foi decodificada lá para quando você apertar nelas, você ir para um outro texto, certo? Ou para uma outra uma foto sobre aquele texto que você está lendo, sobre aquela palavra em destaque. O que é mais comum, teacher? É mais comum você ir para um outro texto, se você clicar nela, tá? Então, os dados podem ser texto ou imagem, como eu acabei de falar. Apesar de a primeira opção ser mais comum, certo? Apesar de o mesmo texto fornecer diversas informações, é preciso ter cuidado, pois a leitura pode tornar-se confusa, uma vez que o leitor terá ao mesmo tempo acesso a diversas informações. Em contrapartida, o leitor também fica à vontade para escolher de que maneira segue a sua leitura. Então, é importante que vocês, gente, na hora de ver o exemplo de um hipertexto, não fiquem confusos, tá? Na hora da leitura, porque são muitas informações em apenas um texto, certo? Como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais clara para vocês? Aqui, como o livro diz, você tem o direito de escolher a forma que você vai ler esse texto. Então, justamente para facilitar vocês que têm essas palavras em destaque. Então, você começou a ler um texto lá sobre a sua pesquisa, tá? E durante a sua pesquisa, você clicou na palavra que está em destaque no seu texto para você ver o que significa essa palavra. E aí você vai ler um outro texto, tá? No seu outro texto, que você vai ter outra palavra em destaque, você clica também para ver outro. Então, isso vai tornando cada vez mais textos. Então, às vezes, o leitor pode ficar confuso e esquecer lá do primeiro. Então, é importante que você saiba direitinho o que você está pesquisando. Um conselho que eu dou para vocês na hora de ler esse tipo de pesquisa é, como eu faço? Eu leio primeiro o texto normal, o meu texto todinho, tá? Não clico nas palavras em destaque. Quando eu termino de fazer a leitura da explicação da pesquisa, aí eu vou clicar nas palavras em destaque uma por uma para me ver as informações que ele traz para mim adicionais, tá certo? Dessa forma eu não me confundo na hora de estar lendo aí e fazendo a minha pesquisa, tá certo? Então,
Mas isso é uma coisa que você vai escolher. Se você quiser ir apertando nos outros durante a leitura, não tem problema. Mas é uma característica que eu prefiro seguir. Na hora de fazer esse tipo de pesquisa, eu prefiro primeiro ler o texto todo e depois ir pesquisar sobre as palavras, sobre os hiperlinks, tá? Que estão lá, as palavras em destaque. Então, continuando. Outro ponto a ser observado é que em plataforma virtual, as informações anexadas podem ser modificadas por qualquer internauta. Como eu falei para vocês, na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que tomar bastante cuidado em que sites nós estamos pesquisando, tá certo? Porque existem sites que são informações falsas, não são confiáveis. Então é importante que você procure sites como a Wikipédia, não é? Que é uma enciclopédia que realmente tem informações ali verídicas e confiáveis pra gente, tá? Nada de ficar pesquisando em outros sites que você não conhece, tá bom? Isso pra gente tornar a nossa pesquisa mais eficaz. Aí do outro lado, veja a seguir um exemplo de hipertexto, observe as palavras em destaque. Então aqui tem um exemplo para vocês verem. Se vocês não conseguiram compreender direito o que a teacher falou, vamos ver aqui no exemplo que aí esclarece um pouco mais. Nós temos aí, faz de conta que você está pesquisando aí, certo? Sobre esse tema aí de história. E aí você pesquisou isso daí e apareceu esse texto que está nesse quadrado. Eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Acompanhem aí comigo. Em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra desembarcavam em território brasileiro. No dia 26 do mesmo mês foi realizada a primeira missa e em 1º de maio, Cabral oficializou a terra recém-descoberta como propriedade da coroa portuguesa. No mesmo dia foi realizada a segunda missa. Então, quando você vai lendo aí esse texto, você observou que existem algumas palavras, né? No caso aqui também números, ou seja, datas, que estão marcadas, estão sublinhadas. Dessa forma que você vai ver na internet. E vocês sabem, claro, que eu sei que vocês gostam muito de utilizar aí a internet como fonte de pesquisa. Você sabe que se você colocar o cursor, não é, em cima, a setinha dessas palavras e clicar, vai para um outro lugar, não é? E onde é esse outro lugar? Esse outro lugar é um outro texto, certo? Que vai falar aí o que significa essa palavra que está em destaque, tá certo? Então, se você, por exemplo, você vê aí Pedro Álvares Cabral, tá? E você fosse clicar em cima, ou você iria ver um outro texto sobre quem foi o Pedro Álvares Cabral, ou você ia ter uma imagem, uma foto dele, tá certo? Então, isso é um hiperlink, é um hipertexto, quando eu tenho palavras em destaque no meu texto e eu posso acessar outras informações sobre o meu texto, certo? Todas as palavras em destaque levam a textos complementares. Desta forma, temos um hipertexto. Também é notável a presença de hipertextos em publicações impressas, como alguns livros, enciclopédias e dicionários. Sim, então se você pesquisar também em dicionários virtuais, em enciclopédias, você também vai encontrar os hipertextos, tá certo? Aí tem um outro exemplo, tá? Vocês vão fazer a leitura desse outro exemplo aí. No caso aqui é um trecho de um livro. Por que em um livro também, de um livro literário, eu posso encontrar um hipertexto, teacher? Pode sim, principalmente se ele estiver aí em PDF, se você estiver fazendo a leitura virtualmente. Então, geralmente, como é que vai ser lá? A palavra também vai estar em destaque, teacher? Não, geralmente a palavra ou vai ter um númerozinho bem pequeno em cima da palavra que vai levar você a um outro texto, certo? Ou vai ter um asteriscozinho, tá bom? Então, se você ver lá no final da página, aí, da página que tiver esse númerozinho em cima da palavra, você vai ver lá embaixo, que vai ter explicando o que significa essa palavra aí, que tá em destaque de alguma forma, certo? Lá no final da página tem explicando. Isso quando é geralmente um livro, tá certo? Não quando estamos fazendo pesquisas na Wikipédia ou sobre enciclopédias, não. Aqui é em um livro, tá bom? Então, esse exemplo que dá aqui é de um livro literário. Então, aqui para finalizar, em publicações impressas, os dados adicionais são diferentes dos das publicações na internet. Então, por exemplo, no caso de um livro, se você estiver lendo um livro que você comprou,
certo? Tiver lá nele um númerozinho em algumas palavras ou um asterisco, você vai ver no final da página o que significa essas palavras em destaque, tá certo? Então, que o acesso de tais referências acontece de maneira distinta. As conexões, que seriam os links na internet, normalmente aparecem numeradas, ou seja, um número pequeno, em textos impressos. A numeração pode ser contínua ou recomeçar a cada página ou capítulo. Então, em cada capítulo que você vai lendo lá o seu livro, ou você vai encontrar lá os números continuamente em cada página, do 1 até, por exemplo, 30, ou em cada página sempre inicia uma nova contagem. Por exemplo, em uma página eu encontrei 5 numerozinhos pequenos, teacher, e lá embaixo o significado das palavras. Então, na outra folha já vai ter do início de novo, do 1 ao 4, certo? Ele começa sempre a cada página uma nova contagem. Aí, então, vocês vão fazer a atividade da página 23, tá certo? A página 23 pede que vocês respondam sobre isso que a teacher acabou de explicar para vocês, sobre o hipertexto. Você vai responder aí, tá certo? Vou fazer aqui uma breve explicação. Primeira questão, de acordo com o que foi visto, defina com suas palavras, então, o que é um hipertexto. Então, de acordo com isso que eu acabei de explicar para vocês, o que foi que você entendeu que é um hipertexto? 2. Sobre hipertextos, qual das afirmações está correta? Apenas uma está correta e você vai marcar um X, tá bom? Terceiro, agora escreva um resumo sobre o seu filme favorito. Você vai pensar em um filme que você gostou muito, vai resumir ele aí, ó, são pouquíssimas linhas, tá? 5 linhas para você resumir rapidamente aí, falar um pouquinho sobre o seu filme, tá? Quarta, agora destaque palavras ou expressões no texto que você acabou de produzir. Você vai voltar lá no seu resumozinho do seu filme e vai escolher algumas palavras, tá? E você vai sublinhar essas palavras. Escolham 3, tá bom? É o suficiente, porque tem 3 linhas aí. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever algo para situar melhor quem for ler o resumo que queira assistir ao filme. Ou seja, você vai botar aí nessas 3 linhas as 3 palavras que você destacou e vai dizer o que elas significam, vai dizer uma informação sobre ela que vai adicionar mais informações ao seu resumo, certo? Quinta, escreva as informações a respeito das palavras ou expressões destacadas. Você pode escrever mais alguma informação adicional, certo? Sobre o significado mesmo daquela palavra que você colocou. E sexta, marque as alternativas que estejam de acordo com a sua vivência, tá? Você vai ler essas frases, aquelas que estão de acordo com a sua vivência, ou seja, exemplo, né? Eu sempre visito sites cujos textos agregam links. Isso acontece com vocês? Vocês sempre fazem pesquisa na internet e encontram lá os hipertextos? Se for verdade, você marca X, tá? Você só vai marcar aquilo que for verdade para você, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de realizar as atividades, me procurem. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo. Tchau.